Saudações rubro-negros do Brasil e do mundo. Flamengo vence mais uma no Campeonato Brasileiro e vê os seus rivais postulantes ao título perdendo na rodada. Galera, sejam bem-vindos ao canal Gomes Fla aqui no YouTube e vamos falar tudo do que foi Flamengo 3 e Sport 0, mais um jogo em que o Flamengo consegue uma vitória e consegue encostar de vez no líder, que é o Atlético Mineiro, em busca do bicampeonato do Campeonato Brasileiro. Pois é, galera, parece que o nosso rubro-negro está embalando de vez, né? O Flamengo conseguiu mais uma vitória por 3-0 contra o Sport, em um jogo em que foi perfeito para o Flamengo por conta da rodada. Conseguiu os 3 pontos e viu o Atlético Mineiro perdendo para o Fortaleza com um jogador a menos, com gol anulado, com 7 minutos de acréscimo, enfim, parecia que eles estavam fazendo de tudo para o Galo empatar aquele jogo, mas o Galo perdeu para o Fortaleza de 2-1 e o Palmeiras também perdeu para o Botafogo. O Botafogo, que não ganhava de ninguém, empatava com todo mundo, conseguiu ganhar do Palmeiras, e essas duas vitórias do Fortaleza e do Botafogo fizeram com que o Flamengo encostasse de vez no Atlético Mineiro, e o Flamengo agora é o segundo colocado, com 3 pontos atrás do Galo. Alguns comentaristas comentaristas, né, galera, aí nessas TVs afora, como Fox Sport, ESPN, Sport TV, estavam dizendo que o Galo era o time a ser batido. O time a ser batido, perdendo para o Fortaleza com um jogador a menos. Realmente, eu acho que existe muito achismo ainda. A verdade é essa. Ninguém sabe se realmente o Galo vai ter forças para conquistar o título, para justamente ficar na ponta da tabela até o final do campeonato, até porque tem um elenco muito mais limitado do que o Flamengo, por exemplo. O Flamengo tem um elenco muito mais recheado. Então, eu acho que apontar o Galo como postulante ao título agora foi precipitado. Falando do jogo do nosso Mengão, galera, que é o que interessa realmente, o Flamengo conquistou mais 3 pontos agora com essa vitória contra o Sport, fazendo um primeiro tempo novamente muito abaixo. Né? O Flamengo, com o segundo jogo consecutivo em que não consegue ir bem no primeiro tempo. O primeiro tempo acabou 0-0. O Flamengo teve uma boa oportunidade no primeiro tempo, que foi uma cabeçada do Pedro. O goleiro do Sport fez uma belíssima defesa. Em entrevistas disse que até foi no reflexo, né, que ele fez aquela defesa. E não teve mais nada de brilhante nesse primeiro tempo, a não ser essa cabeçada do Pedro e a defesa do goleiro do Sport. Já no segundo tempo, o Flamengo voltou com a mesma formação, porque na verdade eu também entendo que não havia necessidade de fazer mudanças, mas sim mudanças dentro de campo mesmo, não alterar, trocar um jogador por outro. E o time comprou a ideia no segundo tempo, entrou muito mais incisivo, muito mais ofensivo e partiu literalmente para cima do Sport. E o primeiro gol do Flamengo veio com uma belíssima jogada. O Isla fez o cruzamento, o nosso Bruno Henrique escorou de peito e o Pedro, nosso matador, homem-gol, conseguiu arrematar de primeira, fazendo 1-0 para o Flamengo. Já o segundo gol, escanteio cobrado pelo Diego, em que o Gustavo Henrique, muito alto, subiu mais do que todo mundo, conseguiu cabecear e fazer 2-0 para o Flamengo. E o terceiro gol, mais uma jogada trabalhada do Flamengo, de pé em pé, o Flamengo foi tocando a bola. O Isla, mais uma vez, fez o cruzamento para o outro lado. O Bruno Henrique dominou a bola com tranquilidade, jogou para o meio, fez o cruzamento para o Pedro, que dominou, e na minha opinião, um gol mais bonito, até porque mostra todo o recurso do Pedro. Dominou essa bola atrás da zaga, quando a bola quicou na saída do goleiro, ele deu um tapinha e fez de direita o terceiro gol do Flamengo. E em menos de 15 minutos, o Flamengo já ganhava por 3-0. Assim como aconteceu contra o Atlético Paranaense, o Flamengo resolveu o jogo rapidamente. Contra o Atlético, o Flamengo fez 2 gols em menos de 10 minutos. E agora contra o Sport Recife, o Flamengo fez 3 gols em menos de 15 minutos. Ou seja, essa situação, principalmente no segundo tempo, de fazer uma blitz, o Flamengo tem feito muito bem nesses jogos. O primeiro tempo realmente estava baixo, assim como no jogo
contra o Atlético Paranaense. Mas o segundo tempo, o Flamengo realmente fez uma blitz fazendo o primeiro gol e não sentando no resultado. Isso que chama muita atenção. Fez o primeiro gol, não se acomodou e foi buscar o segundo, foi buscar o terceiro. E aí sim, depois do terceiro gol, nitidamente a gente viu que o time deu uma tirada de pé. Até porque na semana que vem a gente vai ter jogo terça, jogo quinta, jogo domingo, quer dizer. Então o Flamengo vai ter numa semana 3 jogos. Então, até porque vai ter que recuperar, né? Jogar o jogo que foi adiado, que era o jogo contra o Goiás. O Flamengo vai ter que jogar esse jogo na terça-feira. Então, foi nítido que depois do terceiro gol, o time tirou o pé realmente, até para poder se poupar. E aí o Domenech começou a fazer várias e várias alterações, já com o jogo ganho, com 3-0, começou a mesclar, a entrar jogadores mais descansados para poder dar mais descanso aos jogadores que iniciaram a partida. Galera, e os destaques desse jogo? Mais uma vez eu queria destacar o Natan lá na zaga, jogando muito, muito mesmo. Parece um zagueiro extremamente veterano. Não sente nenhuma pressão de estar jogando como titular do Flamengo. Queria destacar também o Gustavo Henrique, que a mudança de posicionamento dele parece que fez com que o Gustavo Henrique jogasse mais. Ele jogou muito bem ontem, a gente tem que admitir isso. Também queria destacar o Felipe Luiz, que foi muito bem no jogo. O Isla, que deu excelentes passes, né? Não cruzamentos. O Isla não cruza, o Isla passa a bola. E queria fazer um destaque em especial a 2 jogadores ontem que foram monstro dentro do campo. O primeiro que eu queria destacar é o Gerson, jogando fora da sua posição habitual de volante, jogou de ponta, jogou na função em que o Everton Ribeiro costuma fazer. Everton Ribeiro convocado pela seleção, não pôde estar, e o Gerson fez com maestria, jogou muito bem, muito incisivo, ajudando muito bem no ataque, e na hora de recompor também voltava bem, marcava direitinho. E também o maior destaque do jogo, mais uma vez, foi quem? O Pedro, novamente eleito o craque da partida, foi um jogador incisivo, fez 2 gols, e ele é que tem resolvido os jogos para o Flamengo. Em 5 jogos, o Pedro já tem 6 gols. Em 5 jogos consecutivos, já tem 6 gols, fazendo 2 gols no jogo de ontem, mostrando que realmente hoje o Flamengo joga com Pedro e mais 10. Literalmente não tem como o Pedro ser banco mais desse time. Então, galera, parabéns a toda a comissão técnica que soube mesclar os jogadores. Parabéns aos jogadores que fizeram um excelente segundo tempo. A gente tem que colocar como observação esse primeiro tempo, que a gente precisa também fazer o time jogar no primeiro tempo. Isso tem que ser falado, isso tem que ser visto pelo Domenech, até porque vai ter jogo que não vai conseguir resolver no segundo tempo, né? No primeiro tempo, de repente, se não resolver logo, já pode tomar um gol, então a gente tem que ficar atento a isso. O time precisa jogar realmente no primeiro tempo. E agora é descansar, porque agora o Flamengo vai encarar uma maratona de jogos nessa semana que vai se iniciar, começando domingo pelo Vasco, terça-feira contra o Goiás, quinta-feira contra o Red Bull Bragantino e no outro final de semana contra o Corinthians. Então, uma maratona de jogos, o time precisa estar descansado e o Domenech tem que botar o elenco realmente para jogar, para rodar, para conseguir encarar essa maratona de jogos. Então é isso, galera. Mais uma vitória do Mengão encostando na liderança. E o Galo que se cuide, que o Flamengo tá nadando de braçada, daqui a pouco tá passando o Galo. Saudações rubro-negros do Brasil e do mundo, tô saindo fora. Antes de mais nada, galera, não deixe de se inscrever no canal, acionar as notificações no sininho e deixar aquele like para dizer se vocês estão repercutindo com o nosso vídeo, beleza? Então, partiu, até a próxima, valeu!